Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Ageu, capítulo 1, versículo 6, vocês podem acompanhar a parte que realmente nos interessa na projeção. Mas permaneça com sua Bíblia aberta, que nós estaremos fazendo uma exposição de alguns textos em todo esse contexto. É importante ser partilhado com os irmãos. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz: "E o que recebe salário, recebe num saquetel furado." E eu gostaria de falar sobre o saquetel furado. O saquetel é uma bolsa, o saquetel é um saco. E a Bíblia nos fala sobre o saquetel furado. Que Deus nos dê graça, discernimento e sabedoria para assimilarmos essa lição em que Deus usou o profeta Ageu para anunciar ao seu povo em um período muito específico e especial. Amém? Saquetel furado. O que é um saquetel furado? É um saco, é uma bolsa furada que você coloca, mas não consegue reter porque está furado. Não há sensação pior do que essa. Eu lembro que no período da escola, minha mãe me deu dinheiro para fazer o lanche, e quando chegou o intervalo eu fui fazer aquele lanche, só que ao botar a mão no bolso, cadê o dinheiro? Não encontrei o dinheiro. Botei no bolso do lado, não tinha dinheiro. Botei nos bolsos atrás, não tinha dinheiro. E fiquei, como é que pode? Será que o dinheiro sumiu, desapareceu? Não sumiu, não desapareceu. O bolso estava furado e eu perdi aquele dinheiro. Eu lembro que eu fiquei chorando, sentado no canto, enquanto meus amigos estavam lanchando e comendo. Mas eu fiquei chorando não por não comer, mas pela revolta e indignação por ter perdido aquele dinheiro. Você já passou por uma situação semelhante a essa? De botar algo no bolso e de repente perder porque o seu bolso estava furado? Pasme, quando eu descobri essa história envolvendo a tia de Vanessa, que não é Zenide, Vanessa tem muitas tias, eu fiquei até confortável diante do meu problema. Eu vi que meu problema não era nada. Essa tia de Vanessa, que morava em Recife, ela recebeu todo o salário e ela colocou o salário no bolso e saiu para honrar os seus compromissos. E diante do primeiro compromisso a ser honrado, ela coloca a mão no bolso: cadê o salário? O bolso estava furado. Infelizmente perdeu tudo, e aquele mês foi um mês desesperador. A Bíblia nos fala sobre o saquetel furado como um juízo divino sobre a vida do seu povo. Saquetel, um saco, uma bolsa, onde você coloca as coisas e de repente elas somem, elas desaparecem, não conseguem ser retida porque está furado. De repente você está vivendo uma situação tão dramática quanto essa, onde você não consegue juntar nada, onde você não consegue poupar nada, onde você não consegue economizar nada e simplesmente, todas as suas finanças, todas as suas arrecadações vai por água abaixo, porque o saquetel está furado. Vamos entender um pouco mais dessa história, para nos situarmos no tempo e no espaço e repreendermos esse mal em nossa vida, para que o nosso saquetel não venha estar furado. Vamos ler alguns versículos bíblicos. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, mas ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Espero que você tenha entendido a passagem bíblica. Se você não entendeu, permita-me a elucidação. Essa passagem é pós-exílio. É o momento em que Esdra e Neemias, eles estão reconstruindo as muralhas, reconstruindo o templo. O povo está vindo do cativeiro babilônico que foi profetizado por Jeremias, onde o povo de Deus passaria 70 anos como escravo. Pois bem, o povo de Deus, através de um milagre, conseguiu retornar do exílio, da terra pagã, da terra estranha, e agora eles tiveram a autorização de voltarem para a terra santa. E ao voltarem à terra santa, uma questão de honra havia: reconstruir as muralhas e reconstruir os muros. Porém, 10 anos se passaram e o povo esqueceu de reconstruir as muralhas e reconstruir o templo. E cada um se preocupou em construir a sua própria casa. E as casas estavam apaineladas, ou seja, as casas estavam ostentantes, exuberantes, né? As casas se tornaram palácios, né? As pessoas deram o melhor de si em suas casas e esqueceram do templo do Senhor. E aí vem o juízo de Deus sobre este povo, nesta geração, através do saquetel furado. E se você prestou bem atenção, você percebeu que as maldições do saquetel furado, registrado na Bíblia, são essas: semeia muito e recolhe pouco. Então vê a maldição de Deus sobre a vida deste povo nessa geração. De que modo? Semeava muito, mas recolhia pouco. É a pessoa que trabalha bastante, mas não consegue lucrar o suficiente. É a pessoa que se esforça, se dedica, mas os resultados não acontecem. Por quê? Porque está com o juízo de Deus sobre o saquetel furado. Além de semear muito, comem, mas não se fartam. Olha que coisa, as pessoas comiam, mas não se fartavam, não era o suficiente para se sentirem fartos. Bebem, mas não se saciam. Gente, que coisa terrível. As pessoas aí se tornariam glutão, beberrão, comilão, e não se saciavam, e nada fazia com que elas ficassem fartas. Que juízo de Deus era sobre essa pessoa? Sobre essa pessoa não, melhor, sobre esta geração, né? E tem mais ainda: se vestem, mas não se aquecem. As vestes não eram suficientes. Em contrapartida, o povo passou 40 anos no deserto, debaixo dos cuidados de Deus, e as vestes não envelheciam, nem as sandálias se desgastavam. Mas aqui, sobre o juízo de Deus, as vestes não se aqueciam. E o sentido mais apropriado é que as vestes se perdiam, é que as vestes para nada serviam. Imagine agora, toda semana, não é todo mês não, você indo na loja comprando uma roupa nova, e de repente essa roupa nova, depois de ser usada, já se torna velha. Que coisa, né? Esperam muito e recebem pouco. Ou seja, muita expectativa, mas as expectativas não são correspondidas. São muitos planos, são muitos projetos, são muitos anseios, são muitas ideias, mas infelizmente as coisas não fluem, infelizmente as coisas não acontecem, porque os céus retêm o seu orvalho. Deus agora
repreende os céus para que os céus não derramem o seu orvalho. E a terra retém os seus frutos, semeia, mas não colhe, porque a terra retém os seus frutos e os céus os seus orvalhos. Então não há nada a acontecer. Seca sobre a terra montes, cereais, vinho, azeite, homens, animais e todo o trabalho das mãos. Tudo isso foi o que a gente leu aqui, irmãos. Era a maldição do saquetel furado. Que maldição tão terrível é essa? Eu não sei se você já teve essa sensação e de repente já chegou até dizer: tudo que eu faço dá errado. As portas se travam, as portas se trancam, os caminhos se fecham. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? De repente você está vivendo sobre o saquetel furado, sem entender o que está acontecendo, sem entender o que está ocorrendo em sua vida. A minha oração nessa manhã de ceia é que Deus nos traga discernimento, para que venhamos compreender que o saquetel furado é um juízo de Deus sobre uma geração, que hoje pode ser sobre um povo, que hoje pode ser sobre uma família. Lógico e evidente que esse juízo não vem para o mal, mas para o bem, para nos restaurar, para nos despertar, para vivermos em conformidade com os planos de Deus. Amém? De modo que é importante analisarmos o seguinte: quando o nosso saquetel fica furado? Essa é a pergunta a se fazer, e eu imagino que você deve estar aí um tanto que apreensivo, tenso e assustado. Calma, 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 tem solução. Amém, irmãos? Ih, rapaz, amém, irmãos? Glória a Deus, que bom que você crê. Mas a pergunta a se fazer, o diagnóstico precisa se fazer: quando o nosso saquetel fica furado? Quando? A Bíblia vai nos mostrar isso. Em primeiro lugar, quando a obra de Deus deixa de ter importância. Versículo 2. A parte terminal. Não veio ainda o tempo. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Em primeiro lugar, quando a obra de Deus deixa de ter importância em nossa vida. O povo perdeu a noção do tempo, já não conseguia mais discernir o tempo, o que deveriam fazer, quando fazer. E Deus aqui chama a atenção do profeta, e o profeta, nesse caso, é o profeta Ageu, e diz: chegou o tempo da casa do Senhor ser edificada, mas o povo fica simplesmente em suas conjecturas e especulações: quando esse tempo, quando esse tempo, quando esse tempo, e a intenção do povo era protelar, procrastinar, adiar. Então você sabe, meu irmão, o que tem que ser feito. Você sabe o que Deus quer para a sua vida, mas você fica, prorrogando, você fica adiando, não adianta. Você conhece a história de Jonas? Deus escolheu Jonas. Eu pergunto a você: Jonas era o único profeta que havia sobre a terra? Não, mas Deus escolheu Jonas. E quando Jonas decidiu não obedecer a Deus, ele atraiu tempestade, não só sobre a sua vida, mas sobre aqueles que estavam com ele na embarcação. O juízo de Deus às vezes não afeta somente a nossa vida, mas às vezes afeta aqueles que estão ao nosso redor. Enquanto isso, Jonas sabe onde é que estava? No porão do navio. Até que o capitão vai lá: não te importas? E diz uma frase que eu já preguei há muito tempo sobre ela: que ocupação é essa a tua? Ele simplesmente ignorava o que estava ocorrendo, fingindo como se não fosse com ele, mas era o juízo de Deus sobre a sua vida. Então, meu irmão, quando o nosso saquetel fica furado, quando a obra de Deus deixa de ter importância. E agora Deus intervém na história e diz bem assim: fala ao meu povo, eu estou ouvindo as indagações,
dele, quando a obra vai ser feita, quando na realidade eles estão protelando para um amanhã que eles não sabem se vão chegar. Assim é a nossa vida, irmãos. Os tempos mudam, mas a realidade é a mesma. Tem pessoas que têm chamado de Deus, tem pessoas que sabem que foi escolhida por Deus, e tem pessoas que estão protelando isso. E o discurso é o mesmo: depois que eu casar, aí vem um casamento. Depois que eu ter o primeiro filho, aí vem o primeiro filho. Não, eu vou criar meu primeiro filho e depois que ele se formar, a criatura se forma. Depois da formatura, depois que ele casar, aí casa. E depois, quando eles tiverem um netinho, eu quero paparicar meu netinho. No final de tudo, não tem mais nada a oferecer a Deus. Ele ficou protelando. Alguém já disse que tempo é uma questão de prioridade, sempre nós priorizamos as nossas preferências. Isso é forte, né, gente? Se puder anotar aí, ó. Tempo é uma questão de prioridade, nós sempre priorizamos as nossas preferências. Então, a maior desculpa que a gente pode dar, o maior pretexto, subterfúgio, o maior álibi, a maior desculpa esfarrapada é: eu não tenho tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se você pedir graça a Deus, você vai conseguir administrar bem o seu tempo. Amém? Então, quando a obra de Deus deixa de ter importância, e aí tudo que a gente faz dá errado, por quê? Porque a gente está no lugar errado. Vocês estão entendendo? E bom, isso é tão importante, irmãos, que a Bíblia nos diz em Jeremias 48, versículo 10. Deixa eu ver o que está escrito em Jeremias 48, 10. Jeremias 48, como diz o alagoano, 48, 10. Os irmãos encontraram? Leram? Leram aí? Deixa eu ler aqui. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Somente a parte inicial. Maldito a obra que... Maldito está repreendido. Maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. Está falando de quem está fazendo a obra de Deus. Aqui não é um texto para ímpio, gente. Aqui não é um texto para pagão. Aqui não é um texto para incircunciso. Aqui não é um texto para gentio. Ei, aqui é um texto para crente. Esse texto é para crente. Para crente que está na obra de Deus e de repente tem alguma aproximação, algum vínculo com a obra de Deus, e Deus diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Ele está fazendo a obra de Deus, mas ele está fazendo de maneira relaxada. Como é que Deus chama ele? Maldito. Aí eu lembro do pastor Roberto, que foi o pastor Daiane em Camaçari, porque o pastor Daiane hoje sou eu. Mas pastor Roberto é uma figura, inclusive me chamou para pregar esse ano lá na Batista Shekinah. Tenho muito amor por ele, né? Eu e minha casa, e a recíproca é verdadeira. Uma hora ou outra a gente entra em contato. E o pastor Roberto é bem incisivo e bem excêntrico, né? Então tiveram 3 jovens que fizeram algumas coisas, sabe, não certas, não corretas, e o pastor Roberto é sem meias palavras. Ele marcou uma reunião com esses jovens, e quando ele sentou com esses jovens, ele apontou para os 3: maldito, maldito e maldito. É assim que a Bíblia diz. Desse jeito, na cara dura. Eu disse: o senhor fez isso? Ele disse: fiz. Eu disse: e os jovens? Eu disse: eles receberam, porque eles sabiam que estava errado. Eu disse: caramba, eu fiquei impressionado.
Maldito, maldito, maldito. É aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Deus aqui não usa meios termos. Deus vai muito enfático, muito explícito. Deus não faz uso do politicamente correto. Ele vai logo direto. Então, maldito, amaldiçoado é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. O que é que a Bíblia está nos dizendo sobre isso em relação ao que estamos apresentando, quando a obra de Deus deixa de ter importância? Eu pergunto a você, qual é a importância da obra de Deus em sua vida? Será que você oferece a Deus o resto do seu tempo, o resto do seu talento, o resto das suas aptidões, o resto das suas condições? Então, meu irmão, a obra de Deus em sua vida já não tem mais a mesma importância. Segunda lição, quando o nosso saquetel fica furado, quando a obra de Deus deixa de ser prioridade. Quando a obra de Deus deixa de ser prioridade. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A questão é que nós estamos revertendo a ordem. Estamos buscando, em primeiro lugar, as nossas coisas, as nossas vontades, os nossos desejos, para depois fazer a obra de Deus em conformidade com a sua justiça. E isso é errado. Amém? Buscai, pois, vamos repetir junto? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em suma, em síntese, o que a palavra de Deus está querendo nos dizer é que enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Receba isso. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Mas o mundo materialista, ele lhe ensina o contrário. Ele lhe ensina que você está perdendo tempo na igreja. Ele lhe ensina que você está trabalhando para os homens. Ele vai, sabe, a serpente do Éden, com suas seduções, oferece os frutos, mas exige a alma. É assim que faz. Tudo sabe para quê? Para te tirar do jardim. O jardim, que é justamente a comunhão com a presença de Deus. Eu vejo tantas pessoas no dia a dia, e falo por uma hipérbole, apenas uma metáfora, uma analogia, sendo expulsas do jardim de Deus, da comunhão plena. Lembra-se que Deus visitava Adão todos os dias. As pessoas perdem isso, infelizmente, e perdem por quê? Por causa da sedução do fruto. Fruto proibido, que é justamente o que o inimigo está oferecendo. Então, quando a obra de Deus deixa de ser prioridade, irmão, reflita nessa manhã sobre isso. Discirna com sabedoria o que está sendo dito, e a Bíblia diz: julgai as profecias. A pregação é uma profecia, julgue o que eu estou falando. Eu peço, desafio, para que você julgue se é bíblico ou se não é bíblico, para que de repente você não venha ser censurado em sua vida, sem entender o porquê, e de repente essa é a realidade. Quando a obra de Deus deixa de ser uma prioridade. Deixa eu te dizer uma coisa, as batalhas para serem vencidas aqui embaixo, elas têm que antes ser vencidas em cima. Enquanto o povo entra em guerra, e quem era Moisés? Moisés era o príncipe do Egito. Ele era um guerreiro, ele era um militar, mas quando ele está com o povo peregrinando no deserto, ele não vai ao combate. Deus não permite que ele vá ao combate. Deus disse a ele: deixa Josué no comando. E Moisés: Senhor, eu vou ficar de fora dessa guerra tão importante. Deus disse: sobe ao monte, ergue as mãos. Enquanto você estiver cuidando das minhas coisas, eu cuidarei das suas coisas. Moisés está lá com as mãos levantadas no monte. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas no monte, ele se cansa, que ninguém é de ferro,
nem mesmo Moisés. Qualquer um se cansa, pastor se cansa, líder ministerial se cansa, diácono se cansa, evangelista se cansa, qualquer um pode se cansar, qualquer um se cansa, na verdade. Aí vem Arão e vem Hur, estendendo as mãos de Moisés, porque eles perceberam que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo prosperava. Quando as mãos de Moisés desfaleciam, esmorecia, o povo perecia. Eu pergunto, qual é a nossa visão? Se a nossa visão é uma visão de reino, quando você perceber que seu líder está exausto, seu líder está exaurido, fatigado, você vai se aproximar dele e vai dizer bem assim, deixa eu te ajudar, deixa eu ser um sustento em sua vida. Você não vai ficar igual aquela tartaruga daquela fábula que eu esporadicamente conto aqui. Lembra dela? As tartarugas se reuniram para fazer um banquete e quando estava sendo cozido, preparado, esqueceram o sal e tiraram a sorte, era 4 tartarugas. E a sorte caiu sobre uma tartaruga. E a tartaruga, eu não vou, porque se eu for, vocês vão comer. E as outras 3 disseram, nós não vamos comer, nós prometemos, nós lhe damos a palavra que não vamos comer. Vocês vão comer, que eu sei que vocês vão comer. Nós não vamos, vá, confie. E a tartaruga disse, está certo, eu vou, mas vocês não comam, já volto, vai embora. E a tartaruga foi, na realidade fingiu que foi, e ficou escondida atrás de uma árvore, só observando, se iam comer ou não. Deu 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as outras tartarugas olharam e disseram, olha, se a gente não comer agora vai apodrecer, é melhor comer dessa forma, mesmo insosso, do que não comer e estragar. E aí as tartarugas decidiram comer. Quando as tartarugas decidiram comer, sai a tartaruga escondida atrás da árvore e diz, está vendo aí? Eu não disse que vocês iam comer. Sendo que a distância era questão de 15 a 20 minutos para ela pegar o sal e resolver o problema. Preferiu ficar atrás da árvore. São pessoas que existem, gente, estão mais próximos do que a gente imagina. Elas estão lá, ele vai errar, ele vai cair, ele vai falhar, tudo para dizer, eu não disse, a gente vive um momento semelhante na nossa política, né? Tem muita gente torcendo para dar errado. Eu disse bem assim, olha, em uma democracia a maioria decide, e tem que ser respeitado. Agora, escolher que tudo dê errado apenas por uma vaidade dissidente, por uma arrogância, por um egoísmo, é a mesma coisa de você entrar no avião e durante o voo não gostar do piloto e desejar que o avião caia. É a mesma coisa. Já pensou? Não gostei desse piloto, espero que o avião caia. Você pode até não gostar, mas você tem que torcer para que o avião que decolou possa aterrissar. Amém? Que venhamos ao menos ter essa sensação, essa sensatez na realidade, essa sabedoria. Então, quando a obra de Deus deixa de ser prioridade, irmãos, nós não somos seres materiais desfrutando de experiências espirituais. Nós somos seres espirituais desfrutando de uma experiência material. Aqui tudo passa. Aqui tudo passa. Por isso que Jesus disse, não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. O que nós fazemos aqui para Deus ecoa na eternidade. O único conhecimento válido na glória é o conhecimento adquirido e vivenciado na igreja, para a igreja. Você já parou para pensar nisso? Então, quando você faz algo aqui, você faz na perspectiva da eternidade. Você trabalha aqui, faz na perspectiva da eternidade. Amém? Então, quando a obra de Deus deixa de ser prioridade em nossas vidas. Terceiro, quando o nosso saquetel está furado. Quando a obra de Deus se torna... Eu li o versículo 4? Li? Eu li ou não li? Não li. Olha, Jesus, quase.
que eu erro. Versículo 4: quando acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É Deus falando. Acaso é tempo de vocês habitar em suas mansões, enquanto a minha casa está em ruínas? Assim diz o Senhor. Amém? Então, a obra de Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. Terceiro lugar, quando a obra de Deus se torna esquecida. Agora eu vou começar pelo versículo para não correr o erro de esquecer, ok? Versículo 9: esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Quando a obra de Deus se torna esquecida, o povo esqueceu o templo, o povo esqueceu as muralhas, e o templo representava a glória de Deus. Você lembra da rainha de Sabá, que atravessa o deserto da Arábia, chega diante de Salomão e disseram: não me contaram nem a metade do que eu vejo, tal é a tua glória. E ali ela se curva diante do Deus de Salomão, reconhecendo o Deus de Salomão como o único e verdadeiro Deus. Sabe por quê? Por causa da excelência que ela encontrou no povo de Deus. Ela começa a elogiar a ordem, a decência, o culto, o templo, e ela fala até das vestes dos levitas. Eu costumo aqui dizer, e queria que os irmãos decorassem essa frase, porque é um dos nossos propósitos, que é: a excelência glorifica a Deus e inspira as pessoas. E a evangelizadora vem ter esse padrão de excelência, glorifica a Deus e inspira as pessoas. Então nós fazemos com excelência para que o nome de Deus seja glorificado e para que pessoas sejam motivadas a fazerem um melhor, a dedicarem o seu melhor. Então, gente, o saquetel se torna furado porque nós esquecemos da obra de Deus, cada um cuidando da sua casa. Agora, essa palavra, ela se contextualiza em tantas coisas na nossa vida. Cada um cuidando do seu tempo e não tendo tempo para Deus. Cada um cuidando da sua vida e não tendo vida para Deus. Cada um cuidando dos seus objetivos e não honrando os objetivos de Deus. Cada um cuidando das suas coisas e esquecendo das coisas de Deus. Cada um cuidando de si mesmo e esquecendo das coisas de Deus. Aqui no contexto específico é cada um construindo mansões e a casa de Deus arruinada, sendo que a casa de Deus era uma expressão da glória de Deus entre as nações. É aí Deus levanta o profeta Ageu para dizer: o saquetel está furado, não adianta. E a pergunta a se fazer agora é: como costurar esse saquetel, esse saco e essa bolsa, para que a gente não venha viver nessa maldição. Eu conheço pessoas que ganham tão bem, gente, tão bem, mas o saquetel é furado. Todo mês deixa na farmácia mais de 2 salários mínimos. Saquetel furado. Aquele devorador e migrador, sabe, que vem consumindo todo o fruto da terra existe. A pessoa faz compras altíssimas nos supermercados, mas as coisas não fluem. Uma hora ou outra acontece um incidente ou um acidente, um infortúnio que faz com que perca praticamente tudo. E eu ouço a indagação dessa pessoa: meu Deus, não é possível, ganho tão bem, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Então, queria deixar muito bem claro aqui que não é uma questão do quanto você ganha, é uma questão da bênção de Deus nas suas finanças. Eu já vi muitos pobres viverem com salário mínimo e serem muito mais prósperos do que muitos ricos que ganham 10 salários mínimos, mas vivem como miseráveis. Você entende? O que faz toda a diferença é a bênção de Deus. Olha o que a Bíblia diz: a bênção de Deus prospera e não traz descontentamento. A
Bênção de Deus faz prosperar, mas não traz descontentamento. Nem tudo que prospera tem a bênção de Deus, mas tudo que tem a bênção de Deus prospera. E não traz dores, não acrescenta dores em outra versão. Não acrescenta dores. Nós estamos falando aqui sobre essa bênção da prosperidade, e prosperidade não se restringe aos tostões que colocamos no bolso, não. Vai muito além de bens materiais. Prosperidade é a plenitude em tudo, em todas as áreas da sua vida. Como isso é importante, como isso é bênção de Deus. Então vamos entender agora como resolver esse problema. Conselho de Deus, versículos 5 e 7. Como essa história acaba? Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. E a hermenêutica nos ensina o seguinte: quando Deus não é repetitivo. Deus não é repetitivo, mas quando Deus enfatiza uma expressão, é porque ela é de elevada importância. Então Deus está repetindo aqui, enfatizando, dizendo preste atenção. Olha a redundância do pleonasmo tautológico, em verdade vos digo, completamente desnecessário, né? Mas o que Jesus está querendo dizer ali é: preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Isso é muito importante. Então, quando Deus diz bem assim, considerai o vosso passado, versículo 5, 7, a mesma coisa, a pergunta a fazer, uma mente cartesiana vai fazer: para quê repetir? Mas o que Deus está querendo dizer, prestem atenção. Vocês esqueceram suas origens. Vocês esqueceram suas raízes. Vocês esqueceram de onde vocês vieram. Vocês esqueceram dos 70 anos na Babilônia como escravo, debaixo dos açoites, debaixo do chicote, debaixo do jugo opressor de Nabucodonosor. Considerai o vosso passado, lembre-se da onde vocês vieram. Irmãos, é aqui que nós não podemos esquecer quem nós éramos sem Deus. Essa é talvez a maior tragédia humana, é esquecer de quem você era, esquecer a sua história, a sua trajetória, as suas origens. É por isso que às vezes é necessário olhar para o passado. Às vezes é necessário olhar para o retrovisor para se localizar no tempo. A Bíblia nos fala isso em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viram, nem com o ouvido se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Que nele espera. E Isaías 49, versículo 23, a parte terminal vai dizer: Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aqueles que nele esperam. Então às vezes é necessário olhar para o passado e rever o cuidado de Deus, assim como disse o profeta Samuel. Sabe o que eu acho interessante? Não ele levantar uma rocha como um altar, é o lugar em que ele levanta a rocha, entre Mispa e entre Sem, lugar de derrota, lugar de fracasso, lugar de choro, de luto. Naquele lugar eles tinham perdido a guerra, e agora quando eles venceram a guerra, vem lá Samuel, levanta uma rocha, faz dela um memorial e escreve em letras bem grandes para que todos possam ver ao passar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diante das conquistas da vida, nós temos a tendência de nos teletransportarmos para o futuro. Samuel faz o contrário. Ele volta ao passado e ele reconhece que sem a ajuda de Deus, eles não tinham conseguido. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmãos, considere o vosso passado, é rever, é reconhecer tudo que Deus fez em sua vida,
não pode ser ignorado. Deus disse a Davi, escuta isso como é forte, Deus disse a Davi, depois do erro de Davi, você lembra como Natan repreendeu Davi, né? Natan conta uma historinha, sabedoria, gente, sabedoria resolve tudo, né? Natan chega para Davi e diz bem assim, ó Davi, tem um assunto para resolver. Pois não, tem um homem que tem muitas ovelhas e um outro pobre que só tem uma ovelha. Esse que tem muitas, mas muitas e muitas ovelhas, pegou e matou a única ovelhinha que esse pobre coitado tinha. O que nós devemos fazer, Davi? Manda matá-lo. Aparentemente, um homem com sede de justiça. Orgulho. Não confunda sede de justiça com orgulho. Davi não tinha sede de justiça, ele apenas tinha orgulho. E quando o profeta chega para ele e diz bem assim, esse homem é você, Davi. Você tinha todas as mulheres do reino à sua disposição. Mas você quis a mulher de Urias. Urias que deu a vida por você. Quando você está deitado com a mulher de Urias, Urias está no campo de batalha, lutando por você. Aí Davi mostra ser um homem segundo o coração de Deus, quando ele diz, não sou digno do trono, não sou digno do seu reinado. Deus restaura a vida de Davi, sabe por quê? Porque diferente de Saul, preste atenção, Saul quando errou e foi corrigido pelo profeta Samuel, a primeira coisa de Saul foi se jogar nas vestes de Samuel, quando Samuel deu as costas, rasgar e dizer, me honra perante os homens, não faça isso comigo não. Samuel olha e disse, assim como rasgaste as minhas vestes, Deus hoje rasgou o reino de ti, não será mais rei em Israel. Seguiu em frente. Sabe qual a diferença de um dos dois? É que enquanto Saul está preocupado com a coroa, Davi está preocupado com o sacerdócio. É por isso que Davi diz, não sou digno de ser rei, que não se afaste de mim o teu espírito, não me repulses da tua presença. A presença de Deus faz toda a diferença, amém? Agora onde eu quero chegar é aqui, ó, agora aqui, ó. Depois desse erro todo, Deus diz a Davi, Davi, te tirei por detrás das malhadas do anonimato e fiz teu nome grande como somente os grandes têm. E se isso tudo fosse pouco aos teus olhos, eu ainda te daria mais e mais. Olha a repreensão de Deus a Davi. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo a Davi? Tu esqueceu de onde tu veio. Tu esqueceu das tuas origens. Ou seja, você deixou de considerar o seu passado. E aí, meu irmão, quando o homem esquece do seu passado, ele se perde no seu presente e ele destrói o seu futuro. Amém? Então, o conselho de Deus, considere o vosso passado. E agora, depois de considerar o passado, conselho de Deus, edifique a casa. Ou seja, faça o que tem que fazer, miserável. Deus é muito prático, né, gente? Olha o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Simples. É como se o povo dissesse, e agora, o que nós vamos fazer? Subir ao monte. Subir ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. O que é que Deus está querendo dizer hoje para você? De repente essa palavra que está sendo dita, está se adequando à sua vida, está reverberando no seu coração. O que é que Deus está querendo lhe dizer? Simples. Volte a fazer aquilo que você fazia antes. Volte a ser aquilo que você era antes. Volte a se envolver, porque quem não se envolve não se desenvolve. Volte a se comprometer com Deus. Simples. Sabe por que isso, irmão? Porque para Deus você não é descartável. Para Deus, Deus podia simplesmente pegar um copinho descartável, jogar fora e dizer, tá certo, vou usar outro. Mas Deus quer você, Ele insiste em você. Eu não sei o que Ele viu em você. Até hoje eu não entendo o que Ele viu em mim.
né? Mas ele viu algo e ele insiste. Ele insiste. Lógico que tudo tem um limite. Mas ele insiste aí, é você. Então ele chega para aquele povo e diz bem assim: e agora o que vamos fazer, Deus? Vocês não estão entendendo? Simples. Edifiquem a casa. Eu quero ser glorificado nessa casa. Então você que cantava e não canta mais, cante. Deus quer ser glorificado através do seu canto. Você que pregava e não prega mais, pregue. Deus quer ser glorificado através da sua pregação. Você que visitava e não visita mais, visite. Deus quer ser glorificado através da sua visita. Você que participava de teatro, de dança e não participa mais, ei, Deus quer ser glorificado através da sua participação, do seu envolvimento, do seu comprometimento. Simples. Você que escolhe. Ou vive com sactel furado, ou costura ele agora. Deus está te dando essa oportunidade. Amém? Agora, a resposta do povo. Eita, povo abençoado. Versículo 12. Quando o povo viu isso, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante de Deus. Primeira lição: o povo atendeu a voz do Senhor. Atendeu. A Bíblia diz o seguinte, escuta, gente: ouça os vossos profetas e prosperareis. Deus envia profetas para nos dar o norte, direção, para que venhamos prosperar. Eles ouviram o profeta, e eles o que? Atenderam. Uma pergunta retórica: será que você está entendendo? Na realidade, eles atenderam, né? O sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz. Ou seja, que diferença, né? Eu não tinha percebido essa diferença, não. Eles não simplesmente ouviram, eles não simplesmente entenderam, eles atenderam. Eles atenderam. Sim. 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 Amém. Foram isso que eles fizeram. Além de entender, eles atenderam. E aí no mesmo versículo, é a resposta do povo, versículo 12. E o povo temeu ao Senhor. Gente do céu. Temor reverencial. Temor reverencial. Quão importante é isso? Não sei se você será capaz de entender, também não sei se eu serei capaz de explicar. Mas Deus diz: tudo que peço é que tema o nome do Senhor. Temor reverencial é saber com quem você está lidando. Temor reverencial. Temor não é medo, é respeito à presença de Deus. Então a resposta do povo: atendeu, temeu. Resultado: e aí, pastor, como foi o fim dessa história? O fim dessa história eu te conto agora. Capítulo 2, versículo 8. Provisão divina. Sabe o que Deus revela ao povo que o povo ainda não sabia? Olha o que Deus revela ao povo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está ensinando o povo: eu sou o sustento, eu sou a provisão. Minha é a prata, meu é o ouro. Em outras palavras, ele está falando: eu enriqueço a quem eu quero enriquecer, eu empobreço a quem eu quero empobrecer, eu levanto a quem eu quero levantar e abato a quem eu quero abater. Eu honro a quem quero honrar e humilho a quem eu quero humilhar. A minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, em outra versão. O que ele está querendo dizer aqui, a sua igreja, ao seu reino, ao seu povo, é o seguinte: gente, ele apenas está querendo que nós venhamos reconhecer que sem ele, sem a sua força, sem o seu poder, nós nada podemos ser. Simples. Oi? Versículo 7. A pastora está pedindo para ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Esse? 2:7.
farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei. As coisas preciosas das nações virão a glória desta casa. Ou seja, os ímpios virão abençoar a obra. Quando a obra é tão grande, né, gente? Aproveitando o ensejo da pastora aqui, você lembra quando os egípcios viram? Permita-me esse comentário. Os egípcios viram as pragas e agora o povo sendo liberado para prosperar. Os egípcios chegaram e tiraram seus tesouros, suas economias, suas pulseiras, suas joias, e disseram aos hebreus: eu sei que o Deus de vocês é grande. Eu sei que um dia vocês vão construir uma casa para esse Deus, porque as pirâmides eram justamente templos, mausoléus em forma de templo. Aonde vocês forem, construam essa grande casa. Eles davam, os ímpios davam. Tem um texto bíblico que diz bem assim: eu revelarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas ao meu povo. Quando Deus ordena para prosperar, meu irmão, tantas coisas maravilhosas acontecem. Amém? Agora, resultado final, provisão divina. Deus vai prover. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz isso a ele: Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Glória a Deus por isso. Não teve nenhum irmão para dizer, então olha para mim e diz: Deus vai prover. Eu digo para você, Ele vai. Enfim, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Glória abundante. Eu vi. Pareceu, não foi? Glória abundante. Gente do céu, escuta só que tem aqui um desfecho. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Concluindo, escuta só isso. Deus diz a Zorobabel, quem ainda estiver em dúvida qual é o nome do filho, olha uma sugestão: Zorobabel, pode ser apelidado de várias formas. Deus diz a Zorobabel, mais bonito ainda, né? Deus diz a Zorobabel. O que é que Deus diz, pastor Zorobabel? Simples, escute. Ei, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe o que isso significa? O templo que vocês irão reconstruir será maior do que o templo de Salomão. O templo de Salomão foi um templo áureo, templo glorioso, no cume, no ápice, no esplendor, no apogeu. E agora Deus diz a Zorobabel. É isso aí. O que é que Deus diz a ele? Olha, o que vocês vão fazer nessa geração será maior do que Salomão fez. A glória dessa geração será maior do que a geração de outrora. O templo de Salomão foi colocado assim como um patamar, como um paradigma de perfeição e de excelência que muitos consideravam insubstituível, insuperável. E agora Deus diz a esse povo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero profetizar que o maior e o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero profetizar que coisas maiores e coisas melhores ainda vão acontecer em nossa vida. Tempos de abundância, de glória abundante. Pastor, o que é que nós precisamos fazer? Simples, vamos costurar o saquetel furado. Se tiver algum bolso, alguma bolsa furada, vamos costurar. Em nome de Jesus, porque aquilo que vier de Deus para as nossas vidas não vai resvalar.
Aquilo que vier de Deus para as nossas vidas vai ficar e nós vamos prosperar para a glória de Deus. Eu quero repreender todo saquetel furado em nossas vidas em nome de Jesus. Que venhamos prosperar para a glória de Deus, que venhamos ser prósperos em tudo, para que o seu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Receba esta palavra, guarde esta palavra e não aceite mais o saquetel furado. Amém? Costura essa bolsa ou então troca. Mas em nome de Jesus não vamos viver mais esse desespero. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.